Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Espero que vocês estão bem aí. Se alguém puder me dar um alô se o áudio tá bom. Sim, André, a Ah, gente te escuta bem. legal. Vocês estão vendo minha tela já, pessoal? Sim, a gente está enxergando a tela sim. Compartilhada inteirinha, Carol? Só me ajuda aí. Não, ela tá, a gente consegue enxergar o PPT, precisa abrir aqui a tela. Agora foi? Agora foi. Então tá joia. Gente, obrigada pela participação de vocês. É uma honra tê-los aqui para a gente falar de um assunto que tem tido cada vez mais interesse pelas pessoas, pelos empresários, os empreendedores, justamente por conta de toda a insegurança jurídica que a gente vive aqui no país, mas em especial também por conta desse evento que teremos agora, a reforma tributária. Então, esse assunto se tornou ainda mais importante por conta dessa diferenciação que vai existir com a reforma tributária. Então, a gente realmente resolveu fazer esse evento online para explicar para várias pessoas que têm interesse nesse assunto, que sempre nos procura, para justamente a gente poder auxiliar nesse assunto. Eu vou já entrar aqui, a gente dá um esperar 10 minutinhos, mas a gente vai começar agora, tá bom? Respeitando quem já está no horário correto. Então vamos lá. O que se fala sobre holding patrimonial? Eu vou dar uma breve introdução aqui, considerando que algumas pessoas são bem leigas na matéria e não sabem o que se trata de uma holding. Na verdade, holding é um termo que se usa para um grupo de empresas, né? Um grupo societário, um grupo empresarial. E algumas pessoas utilizam a palavra holding, mesmo que for para uma empresa só, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, uma holding é uma empresa que se usa de forma estratégica para proteger, para blindar o seu patrimônio, dividindo o que é o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, e também planejar a sucessão de uma forma estratégica, com alguns ganhos da parte tributária, que é o que é mais importante, por conta da reforma, inclusive. Então, vamos lá. 2025 realmente ainda é uma janela única de oportunidade, porque no que vem já está previsto alguns aumentos de alguns tributos e forma como se faz a transmissão dos imóveis. Então, realmente, ainda 2025 é essa janela de oportunidade. E aqui, a maioria de vocês já conhecem a gente. Nós somos um escritório que está há 23 anos no mercado. Eu sou a sócia fundadora, do lado da Carolina, que também está aqui com a gente para acompanhar. Então, a gente já há muitos anos já faz esse trabalho com os nossos clientes. E agora, ultimamente, tem tido maior ainda interesse por conta de toda realmente essa insegurança jurídica que a gente tem vivenciado no nosso país, infelizmente. Então, vamos lá. A gente está falando de holding nesse momento? Não, a gente já fala há muitos anos, nós já tivemos uma vasta experiência, já fizemos várias formas de planejamento tributário, sucessório, estratégico, só que realmente esse, agora em 2026, por conta da reforma tributária, se vê que vai mudar muito as questões. E para quem não sabe, vou só fazer uma breve introdução, para que serve uma holding patrimonial, na verdade, né? A gente costuma dizer que é um tripé. Na verdade, a gente usa holding para três grandes razões. A primeira razão, como eu falei, é a holding patrimonial. Eu sei, é você criar uma certa blindagem patrimonial, uma certa eh, proteção do seu patrimônio. Por quê? Principalmente para quem é empresário, empreendedor, ou para quem é CEO, CFO e tem um risco operacional nas funções que exerce. Porque quando você cria uma empresa, o patrimônio que é seu da pessoa física, ele fica atrelado a uma outra organização que é a empresa. E esse fato de você passar esses imóveis, esses ativos da pessoa física para uma pessoa jurídica, cria uma certa blindagem do seu patrimônio. Obviamente, se isso for feito de forma sem fraudar credores, sem fraude de execução, né, coisa assim. Quando estiver tudo muito bem, se estiver assim, navegando naquele oceano azul, aí sim é a melhor forma da gente fazer essa reforma, essa transformação. Não é, às vezes, o melhor momento, mas dessa forma é uma forma mais robusta para você poder realmente blindar o seu patrimônio. Porque que adianta, né, o empreendedor, o empresário, trabalhar, trabalhar, trabalhar a vida toda, constituir um patrimônio e depois esse patrimônio que foi para sua pessoa física
ser afetado por uma má gestão da pessoa jurídica da sua empresa, né? Então, o ideal é que se faça essa proteção patrimonial. Então, esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo também é a questão sucessória. É fato que no Brasil, como também em outros lugares do mundo, isso não é uma qualidade só do Brasil, né? É que os inventários, que são os processos que são feitos quando o patriarca ou uma matriarca falece, traz uma certa complicação para os herdeiros com relação à paralisação dos ativos, ao bloqueio disso, porque isso fica preso no processo judicial de inventário, essa morosidade e os grandes custos que isso também representa, né? No inventário, praticamente, você acaba perdendo no mínimo 10% do seu patrimônio. Por quê? 4% mais ou menos vai a título do Imposto de Transmissão Causa Mortes, que é o ITCMD, e mais 6% praticamente para os advogados, que é a tabela mínima da OAB sobre esse assunto. Obviamente pode ter alguma negociação diferenciada, mas mais ou menos é esse montante que se tem no mercado de 10% de custo que você perde do patrimônio no inventário. Então, para evitar isso, você também pode planejar a sua sucessão, a sucessão de um patriarca, de uma matriarca, de forma antecipada, inclusive fugindo de algumas vezes do ITCMD, porque na maioria das oportunidades você vai ter o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, que atualmente ainda é 2%, quando você não consegue também ter a imunidade constitucional deste tributo. Então, também é uma outra grande vantagem. Então, a questão sucessória está muito a ver também com a questão tributária. Por quê? Que é o terceiro pilar. Porque tem essas economias que eu disse do ITCMD, a economia dos honorários, a economia de talvez você utilizar a forma do ITBI, e também a forma como você transfere essas cotas dessa empresa, dessa holding, para os seus herdeiros, que ela pode ser feita de forma é, diluída ao longo do tempo, e com isso você consegue algumas isenções. Então, isso também traz um grande ganho tributário. Então, são esses três pilares que as pessoas geralmente procuram uma holding patrimonial para você ter essa garantia da blindagem do seu patrimônio, de um planejamento tributário e uma sucessão mais segura e sem brigas, você sabe para quem vai deixar, aí utiliza algumas questões de trusts, testamentos, de pactos familiares, enfim, uma série de questões. Uma coisa importante também, gente, queria falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida durante a nossa apresentação aqui, fique à vontade para levantar a mão, tá? Tem uma mãozinha aqui que a gente pode levantar. Eu pedi a ajuda do pessoal aqui do escritório para me orientar se tiver alguém aqui querendo alguma dúvida, tá bom? Que a gente pode falar. Obviamente, gente, assim, aqui a gente não está aqui para tirar consultas jurídicas específicas de cada caso, tá, gente? É mais uma questão mais geral, tá bom? Então vamos dar uma continuidade aqui. Deixa eu voltar na minha tela. Então, a gente está falando mais desse assunto agora em 2025 por conta da transformação que pode ter. Bom, então, uma holding patrimonial, o que que é? Como eu falei, é uma empresa criada para a gente centralizar toda essa gestão de bens e direitos, imóveis, investimentos, cotas empresariais. É uma ferramenta jurídica também que traz muita segurança e economia na organização. Como eu falei, você vai ter uma segurança na questão sucessória, já vai deixar tudo certinho, quem é o herdeiro, quanto esse herdeiro vai ter de legítima, tem algum valor que você pode dividir em vida de forma desproporcional, enfim, uma série de questões que, se você deixar isso para o futuro, vai ficar tudo naquela enrolação de um inventário judicial que não é interessante e também causa muita briga entre os herdeiros, na verdade, né? A gente sabe disso, isso é fato. E uma holding também pode ter esse perfil nacional ou internacional, depender do apetite que a pessoa tem, depender da pessoa, por exemplo, tem gente que realmente perdeu a confiança e a credibilidade do nosso país e não quer mais ter ativos no Brasil, por exemplo. Então, você pode abrir toda uma estrutura internacional de proteção, de blindagem, uma offshore, isso não é ilegal, nada disso, é totalmente lícito, totalmente legal, desde que se forma de forma correta, né? Isso não tem problema nenhum. Então, isso até garante mais segurança quando você tem essa proteção a nível internacional, né? E realmente a reforma ela vai trazer profundas mudanças na forma das rendas, imóveis e heranças, na forma da tributação.
Então, o que que muda efetivamente com a reforma tributária? Em primeiro lugar, aqui a gente está trazendo algumas vantagens. Então, o planejamento sucessório descomplicado, como eu disse. Por que que ele é descomplicado? Porque quando você faz, como é que funciona essa holding? Deixa eu explicar para vocês. Então, você vai lá, abre uma empresa, uma limitada ou uma SA, pode ser os dois tipos. Uma SA, ela traz uma complexidade maior, mas também traz uma blindagem muito mais efetiva, porque dificilmente você conhece quem são os herdeiros, quem são os sócios, quem são os sócios não, quem são os acionistas da SSA, e também todo o patrimônio fica praticamente descrito no livro de ativos, que muitas pessoas não têm acesso. Então, a forma da SA é uma forma bem mais específica e mais complexa, porém, ela traz uma blindagem um pouco mais robusta. Mas vamos partir do pressuposto de uma empresa limitada normal, que você vai lá, coloca quem são os sócios. Geralmente é o detentor do patrimônio, um patriarca, uma matriarca, um casal, por exemplo. E você pode colocar também os herdeiros, estão ali, que são os filhos, outras pessoas que vocês queiram colocar na sociedade, às vezes até pessoas que não são do cunho familiar, você pode colocar também ali para fazer uma parte da doação que não seja da legítima, mas uma outra tipo de gratidão que você tem por essa pessoa, enfim. A empresa tem essa facilidade de você colocar dentro dela sócios que você quiser, né? E aí você pode fazer, pega os imóveis que estão na pessoa física, e essa é a maior vantagem de se fazer a reforma, a holding patrimonial ainda em 2025. Por quê? Ainda em 2025, como que é feito? Você pega todos esses ativos que estão registrados no imposto de renda, por exemplo, do empresário, e o valor que está nesse ativo é o valor do imposto de renda que você vai transferir para a empresa. Na reforma tributária, com a reforma tributária, isso não vai ser mais possível. Esse valor do imposto de renda, ele deve ser o valor de mercado, um valor atualizado, ou um valor de referência que o próprio governo vai instituir. Então, por exemplo, alguns imóveis que você tem lá, que no seu imposto de renda está lá, você comprou um terreno, uma casa, construiu, está lá com o valor de 1 milhão. Só que o valor de mercado não é 1 milhão, às vezes é 2, 3, 4, 5 milhões, com a valorização que se tem, porque você não pode atualizar esse valor no imposto de renda. Então, se você esperar para fazer essa transmissão desses valores para a reforma tributária, depois da reforma tributária, você vai ter que fazer com o valor de mercado, e aí o valor que você vai integralizar ali é muito maior do percentual. Depois eu vou mostrar isso para vocês lá para mais para baixo. Então, a reforma, um dos principais pilares da reforma que a gente fala é realmente o valor histórico do bem, que você pode transferir pelo valor histórico, aquele valor que está no imposto de renda, e depois vai ter que ser transferido por um valor de mercado. Com isso, a base de cálculo do ITCMD, por exemplo, muda quando você vai doar as cotas. Eventualmente, a cláusula de TBI também muda. Existe uma outra questão também que haveria, em tese, um ganho de capital na pessoa física quando recebe essas cotas. Então, uma discussão que até então não tem, mas provavelmente por ser um valor muito alto da diferença, é capaz que depois venha essa possibilidade de se considerar um ganho de capital também. E é isso, já falei da blindagem, já falei daqui da gestão, porque quando você tem uma empresa também você tem uma gestão mais eficiente. Muitas pessoas ainda optam, por exemplo, André, eu não quero fazer uma holding, eu não quero ter custos de contabilidade para administrar essa holding, eu vou ter que mudar todos os contratos de locação dos imóveis que eu tenho já, mudar tudo na imobiliária. Então, realmente as pessoas não querem fazer tudo isso. O que elas preferem fazer? Elas preferem simplesmente passar os imóveis para os seus sucessores de direito, os herdeiros, em vida, e tudo bem, você vai recolher o ITBI, não o ITCMD. Só que o problema é que aí você perde toda a gestão desse ativo, né? Se eventualmente você quiser dispor desse ativo, se você quiser vender um imóvel, por exemplo, tem que pedir o aval dos seus proprietários, que são os seus filhos, os herdeiros. Você não é mais o titular, você é um mero usufrutuário. Você tem direito ao usufruto vitalício quando você coloca isso no imóvel, mas você não é mais o proprietário. Então você perde a gestão do seu próprio patrimônio. Então talvez tenha que avaliar se isso é interessante ou não.
né? Às vezes, para alugar também tem que ter a assinatura dos proprietários, para fazer gestão, enfim, uma série de complicações. Às vezes vai abrir alguma conta para administrar esses valores, quem tem que administrar a conta é o dono do imóvel. Então, não é uma gestão tão eficiente como se você estivesse com uma holding patrimonial efetivamente, né? E quais são as vantagens antes da reforma tributária? Como a gente já começou a antecipar um pouquinho. Primeiro, a grande diferença da base de cálculo do ITCMD, né? O ITCMD ele vai ser calculado com base no valor histórico, no valor que está no imposto de renda, e não no valor que vai ser do valor de mercado, né? Existe também essa expectativa de caixa, ou seja, pode ser uma tributação de lucros futuros que ainda não existem. Hoje em dia não tem distribuição de lucros, mas no futuro pode ser que essa distribuição dos lucros pode vir. Existe também a expectativa de taxar os grandes patrimônios. Então, quando você tem um grande patrimônio e você está dentro de uma holding, e nessa holding você já doou as cotas para os seus herdeiros, não tem mais um patrimônio de uma pessoa só, então ele já está diluído entre os herdeiros. E duas outras grandes novidades que tem na reforma é o seguinte: aquele aluguel que você tem de alguns imóveis que você não declara que recebeu, o pagador do aluguel também não declara. Então, criou-se um cadastro, que é o cadastro de imóveis, e esse também, esse Sinter, que parece que são fiscalizados até com inteligência artificial, que vai dar uma fiscalizada ainda mais nesses aluguéis. Ainda não sabe como vão ser feito isso, ainda é uma questão meio embrionária, mas que todos dizem que todos os aluguéis não declarados serão detectados com mais facilidade. E o problema é que aluguel na pessoa jurídica, na pessoa física, tem uma incidência muito maior, né? Até 27,5% do imposto de renda, por enquanto, porque a reforma tributária não atingiu a pessoa física, só as empresas. Quando que numa pessoa jurídica você pode pagar ainda mais ou menos uns 15% no lucro presumido de uma holding. E, eventualmente, depois, também, quando vier o IBS ou a CBS, que vai ser substituição desses impostos, também tem uma alíquota mais ou menos de 14% sobre vendas e locações. Então, ainda seria alguma das vantagens para a gente fazer isso antes da reforma tributária. E aqui eu trago algum exemplo bem prático de um exemplo desse valor. Quanto que isso representa, mais ou menos, né? Então, vai lá. Como eu te falei, um imóvel que está no seu imposto de renda lá por 1 milhão. Você vai transferir esse imóvel para a empresa e vai fazer toda a doação das cotas, coisa assim, por 4% de 1 milhão. Então, você vai pagar 40 mil reais. Depois da reforma, com o valor de mercado, as cotas que você pagaria numa eventual transmissão ou doação seria de 4% sobre 100 mil reais. Então, vê a grande diferença que tem aqui uma da outra, né? No caso, quando você começar a doar as cotas dentro da sua holding, pra você ter uma ideia. Praticamente quase que triplica o valor, né? Dependendo do valor do mercado aqui. Aqui era 40 mil, passou para 100 mil. E também outra coisa aqui, né? Aquilo que a gente falou, que existe a expectativa de ter o imposto de renda da pessoa física na integralização desses imóveis na holding. Então, ele pode ser considerado um ganho de capital na pessoa física, com esse aumento que você vai ter das cotas, recebendo essas cotas. Até então, você não teria um ganho de pessoa física antes da reforma, 800 mil, não teria nada a recolher. Agora, com esse valor, pelo valor de mercado, você teria um valor de imposto de renda de mais de 180 mil reais. Então, realmente tem que tomar cuidado com isso também. É isso que eu acabei de falar para vocês, que antecipando essa questão antes da reforma, não tem esse ganho de capital imediato, né? Que a reforma pode exigir a integralização pelo valor de mercado e cobrar o imposto de renda sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado. E essa operação poderá gerar uma despesa substancial na pessoa física, com certeza. Vocês viram ali a diferença que isso pode causar, né? Praticamente aqui, só fazendo mais um quadro comparativo. Antes da reforma, o ITCMD, ele incide sobre o valor histórico, que está no imposto de renda, e depois sobre o valor de mercado. Basicamente isso que está dizendo aqui. Ficou bem claro para vocês. Né? Então, criar uma holding ainda em 2025, você consegue fazer tudo isso pagando menos imposto, protegendo o seu patrimônio,
tendo um planejamento sucessório mais eficiente que traga uma tranquilidade para a família no futuro, né? A gente está super disposto a trabalhar para vocês com isso, já fazemos há muito tempo, tem aqui os meus contatos, contatos do escritório, e eu abro aqui para vocês, se alguém quiser comentar algum assunto, se alguém quiser trazer algum, algum ponto, deixa eu até parar um pouquinho aqui, eu quero passar alguns pontos para vocês. É difícil apresentar e não ver aqui todo mundo de câmera fechada, mas tudo bem, eu vou falar umas coisas para vocês também. Outros aspectos que são muito importantes na Hold. Como é que começa a fazer esse planejamento patrimonial do zero, né? Como que a gente começa a falar? Tem alguém falando aqui no chat? Deixa eu ver. Ah, não, foi só um boa tarde, tá bom. Se alguém tiver pergunta, a gente fica à vontade, tá? Mas como é que começa efetivamente? Por onde começa? Assim, Andréa, realmente já me conscientizei que eu preciso urgentemente verificar essa questão na minha família, verificar se realmente eu vou ter um acréscimo, tributário muito grande depois. Então, me interessei por esse trabalho. Como é que funciona? Bom, em primeiro lugar, o que a gente faz é uma conversa com a família, com o patriarca, com a matriarca, para entender quais são os interesses, se é um interesse puramente tributário, se é um interesse de proteção patrimonial. A gente vai entender em que cenário que essa família se encontra, os riscos que essa família eh, está sofrendo do patrimônio, ou se realmente a pessoa quer só ter uma tranquilidade de antecipação da sucessão para organizar de melhor forma possível e não ter problemas no futuro com os herdeiros. Então, às vezes pode ser um ou outro ou os três, né? Geralmente você faz já tudo. Então, a gente conversando com a família, a gente vai identificar quais são as prioridades. Então, se a prioridade é se a prioridade, por exemplo, é você realmente utilizar todos os benefícios tributários dentro da reforma, a gente tem que acelerar tudo isso para conseguir entender todo o patrimônio, todos os ativos, e a gente faz um estudo preliminar de, de quanto essa família precisaria investir nesse planejamento, quais seriam as etapas principais, se todos os imóveis estão regulares. Então, o que a gente precisa especialmente? Primeiro, precisa dos impostos de renda da família, das pessoas envolvidas. Aí, assim, nossa, o imposto de renda é muito sigiloso, eu não quero divulgar o imposto de renda, mas infelizmente não tem outra forma de fazer se você não demonstrar para a gente o imposto de renda, que a partir daí a gente não vai estar olhando ali para a quantidade dos seus ativos, mas a gente já está planejando tudo que você tem, que é isso que precisa. Então, o primeiro aspecto super importante é o imposto de renda. Com base nisso, a gente vai fazer um grande estudo, planilhando todos os valores, saber quanto você vai ter de custas, de cartório, de taxas, de emolumentos, cartorários, uma série de questões. Deixa eu só desligar aqui, gente, só um minutinho. Peraí. Tá no modo avião e ainda tá tocando aqui no meu tablet. A gente vai planilhar esses custos. Então, vamos dizer, uma família que, por exemplo, tem um casal e tem dois filhos. Então, a gente vai pegar dois filhos menores ainda, que não têm renda, que são ainda dependentes dos pais. Então, a gente vai pegar o patrimônio desse casal, desse patriarca, dessa matriarca, vai avaliar tudo que tem ali, quais são os imóveis, se eles querem só fazer antecipação para os filhos, qual a melhor forma, se faz uma doação já total em vida, se você vai doar esses imóveis através de cessão de cotas da holding ao longo do tempo. Então, por exemplo, se é um casal que tem filhos saudáveis, por exemplo, né, casal saudável, e não tem nenhum problema, então eles podem, aproveitando o limite de isenção do imposto do ITCMD estadual e doando a cada ano um pouquinho de cotas para cada herdeiro, para cada sócio agora, né? E com isso você consegue uma isenção do ITCMD, é um exemplo. Agora, tem outras famílias que falam que não, que já querem antecipar tudo, então precisa fazer o cálculo de tudo isso. Outra coisa importante, quando o imóvel está na pessoa física, lá no imposto de renda, e você vai pegar esse imóvel, vai colocar dentro da holding, dentro dessa empresa patrimonial, existe uma transmissão de uma pessoa física para pessoa jurídica. Essa transmissão, na verdade, é
trocar 6 por meia dúzia, porque o dono do imóvel agora é sócio da pessoa jurídica. Então, existe uma imunidade constitucional dizendo que quando você integraliza um imóvel dentro dessa sociedade, ele tem a imunidade, ele não paga o ITBI, essa transmissão inter vivos. Porém, os municípios, na maioria das vezes, eles vão lá e, de forma inconstitucional, colocam na legislação do ITBI municipal, que é o imposto municipal, essa exigência. Então, cabe aí a nós, advogados, nesse momento, também pleitear de forma até administrativa que seja aplicada a imunidade constitucional, ou seja, não pagar esse ITBI. Aí existem algumas questões que a hold mais técnica, né? Que a hold não pode ser puramente de cunho imobiliário, que ela precisa ter uma outra atividade, ou seja, você vai ter, faturar algum tipo de trabalho por essa holding. Enfim, são detalhes mais técnicos, mas existe essa possibilidade de você não recolher o ITBI, que a gente pode explicar isso melhor. Então, depois que você transfere todos esses ativos da pessoa física para a pessoa jurídica, você começa a fazer a gestão desse negócio. Então, você pode efetivamente doar as cotas para os herdeiros, por exemplo, do limite de isenção. Você vai poder receber os aluguéis, eventualmente, que esses imóveis possuem na pessoa jurídica. Então, você já tem uma redução do valor do imposto de renda na pessoa física de praticamente 12%. Então, tem um ganho fiscal aí de 12% atualmente, antes da reforma. Porque na pessoa física, como eu disse, na maioria das vezes o seu rendimento de aluguel chega até 27,5%, na holding não. Você vai tributar no máximo em 15%, que é o lucro presumido. Então, essa diferença de 12 já é um ganho também. E aí sim, você precisa fazer efetivamente a transferência, a transcrição no registro de imóveis desses imóveis que estão na pessoa física passando para a pessoa jurídica. E aí você tem custos cartorários, de escritura, de matrícula, algumas despesas de emolumentos. Mas que em todo o contexto do planejamento, a gente antecipa todo esse estudo através de uma planilha que mostra tudo que vocês precisam investir para poder fazer esse tipo de trabalho. É uma, uma situação interessante, chegou uma vez para a gente para o escritório, faz um tempo atrás, uma amiga me indicou um cliente, esse cliente chegou lá todo despojado de bermuda, chinelão no escritório, assim, e ele falou assim, doutor, olha, esse aqui é meu imposto de renda, dessa largura, eu sou herdeiro, eu vivo de recebimento de aluguéis, mas assim, eu pago muito imposto de renda na pessoa física, então meu contador sugeriu que eu fizesse uma holding e para eu pagar menos imposto. Então, essa diferença para esse herdeiro de 12% foi super significativa. Tanto que, à época, ele sacrificou o imóvel, ou seja, ele vendeu o imóvel para fazer todo o custo para conseguir colocar os imóveis todos na holding e eles conseguiam, a partir do ano que vem, se beneficiar de 12% a menos de tributação. Deixa eu ver aqui, tem algumas questões, pessoal, deixa eu ver aqui. É possível deixar um filho fora da holding? Sim, é possível. É possível deixar um filho fora da holding. Porém, um filho, você tem que entender que se ele não for deserdado, coisa assim, ele é um herdeiro necessário. Então, ele pode não receber cotas daquela empresa, mas numa eventual sucessão, se a holding for feita com cunho societário, você tem que entender, sucessório, desculpa, você tem que entender que ele é um herdeiro também. Então, se você doou cotas dessa empresa para esse herdeiro, para os outros herdeiros, tem que reservar uma parte para esse também. O que se faz muitas vezes é utilizar até alguns outros instrumentos, até de seguros, seguro de vida, por exemplo, em nome dessa pessoa que ficou de fora, por exemplo. Então, isso então, não, então, assim, por exemplo, um filho meio problemático na família, não necessariamente precisa estar nessa empresa, ele pode estar fora, desde que se respeite o valor que eles deveriam para ser repartidos de legítima. Que legítima é aquela parte que o herdeiro tem direito de qualquer forma, né? Não tem como tirar, não é a parte elegível, não é a parte disponível, é a parte que é obrigatória o herdeiro ter, né? Aqui também. Qual é efetivamente, outra pergunta aqui da Carol, acho que Carol que não é a doutora Carol. Qual é efetivamente a diferença entre a holding e uma empresa tradicional?
tanto em direitos quanto em obrigações. Carol, é o seguinte, a holding não tem diferença com uma empresa tradicional. Não tem diferença. A holding é uma empresa. É como eu falei, o nome holding, ele não é muito bem utilizado, porque holding significa grupo societário, um grupo de empresas. Então, uma holding nada mais é que uma empresa. Você abre um CNPJ, vai ter um contrato social, ou, se for o caso, uma SA mais robusta, vai ter um estatuto social também, e ali vão ter as regras. E aí são regras um pouco diferenciadas. Então, por exemplo, numa holding, como é uma atividade puramente imobiliária, você pode determinar que quem for receber algumas cotas vão receber com cotas protetivas, cotas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, que são cotas específicas, vamos dizer, direitos específicos de uma empresa patrimonial, uma holding. Mas no frigir dos ovos, uma holding é uma empresa. É uma limitada ou é uma SA, tá? Então, as regras de uma limitada e as regras de uma SA valem totalmente para uma empresa. Algumas matérias que alertam se os imóveis de uma holding gerarem receita de aluguel, altera o cálculo dos impostos por tornar-se uma atividade comercial. Isso procede? Sim. É como eu falei para vocês, uma holding, ela pode ser puramente para você administrar os imóveis próprios, ou, e aí, ela, nesse caso, ela tem a incidência de TBI quando fizer a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Agora, se essa holding, além de administrar os imóveis próprios, elas também tiver uma outra atividade correlata, uma prestação de serviço, de alguma coisa, aí ela perde a figura de exclusivamente imobiliária. E nesse caso, ela sim tem uma tributação diferenciada. Então, a receita não é necessariamente a receita de aluguel que vai mudar o cálculo de imposto, mas sim se ela tiver uma outra segunda atividade ou não dentro dessa mesma empresa. Compreendeu, Carol? Carol não, Claire. Essa foi a Claire. É possível usar uma holding para blindar o patrimônio contra dívidas? Então, esse é um assunto bem polêmico, Miká, porque é o seguinte: a melhor maneira de você fazer uma proteção patrimonial é quando você não tem problema, quando você não tem dívidas, quando você não tem credores no seu pé. Essa é a forma mais natural e a forma mais como eu vou dizer, oficial de fazer uma holding. Porém, não é a realidade. A maioria das pessoas vão pensar numa proteção, numa blindagem, quando já está tudo meio empipinaiado, né? Já tem o risco trabalhista, você já tem o risco tributário, já tem um monte de execução fiscal correndo e você quer, de alguma forma, proteger esse patrimônio. Pode fazer? Pode. É garantido que você não vai ter a desconsideração dessa personalidade jurídica? Não, não é garantido. Mas tem muita gente que faz isso justamente para criar várias camadas, várias blindagens, às vezes usa uma estrutura até mais complexa, tendo uma empresa no Brasil, que é dona de outra empresa, que é dona de uma outra empresa no exterior, enfim, melhorou a luz. Uma série de estruturas que as pessoas utilizam para realmente blindar e esconder o patrimônio. Não posso dizer que vai ser 100%, 80%, nada disso, mas assim, é uma forma que as pessoas usam para realmente realizar essa blindagem. Funciona? Funciona, né? Tem que entender o tamanho do risco, tem que entender o tamanho da vulnerabilidade que esse patrimônio está incerto, enfim, uma série de circunstâncias que isso exige para a gente poder validar se tem que ser uma blindagem tipo de carro, blindagem 1, 2, contra fuzil, contra canhão, sabe assim? E, enfim, mas é muito usado, sim, para poder blindar o patrimônio contra dívidas, tá? É, que mais, pessoal? Deixa eu perguntar aqui. Alguém quer conversar? Quem quer abrir a câmera? Quer trocar uma ideia aqui sobre isso? Aproveita para falar aqui com a gente. Tem mais dúvida aqui? Deixa eu ver. É possível revogar a doação das cotas? Isso é um problema, viu? Revogar, não. Você tem que convencer aquela pessoa que efetivamente recebeu as cotas a devolver as cotas, mas revogação depois da doação, não.
Porque quando você doa, você já pagou o ITCMD, então você já não é mais titular daquela propriedade, você passou para outra pessoa. Então, revogar, não. O que pode ser feita é uma nova transação que essa pessoa volta para você. Alguém tem alguma divergência com relação a isso, Carol, ou não? Eu entendo que Andréia, não é possível não revogar. tem, mas acho que vale a gente talvez colocar também para o pessoal que existem algumas proteções para a pessoa que fez a doação. E uma delas é a reversibilidade, que é uma cláusula importante, porque muitas vezes quem doa em vida para fazer uma antecipação sucessória ou em algum caso de blindagem, pensa muito se acontecer alguma coisa com a pessoa que está recebendo esse patrimônio, para onde ele vai caso a pessoa venha a falecer ou, enfim, divorcie, etc. Então, existem proteções que a gente consegue colocar na cláusula para que quem doou tenha a segurança de que, por exemplo, se quem recebeu falecer antes da pessoa que doou, o patrimônio voltar para essa pessoa, ou se a pessoa que recebeu tiver dívidas, se ela for casada, enfim, tem uma série de proteções que a gente consegue colocar na doação, junto com o instrumento de doação, que trazem uma segurança maior para o doador, mas revogar a doação não é possível. Perfeito. Ó, quem não conhece, essa minha super sócia, Carolina, ela é a de Lulo, do Giuliani de Lulo. Sempre me dá uma força aqui para a situação. É isso mesmo. A reversibilidade de cotas é muito utilizada, realmente, mas revogar, não tem como. Alguém está digitando mais alguma coisa aqui, vamos ver. Pessoal, mas assim, o que eu posso dizer assim para vocês? É, é uma grande sacada você fazer uma holding patrimonial. E só tem que avaliar os custos. Às vezes, esse custo sempre vai compensar do nível de proteção que você tiver na questão empresarial, né? Então, as pessoas falam assim: ah, mas eu comecei agora, eu tenho só um patrimônio. Tudo bem, não tem problema. Já começa a entender sobre isso, começa a verificar se vale a pena você já ter uma blindagem, porque eu falei, é exatamente isso. Você vai. E ela falou assim: ó, se é vantajosa para empresários com franquias. Ela é vantajosa para qualquer tipo de empresário. Porque eu falo assim, no Brasil a gente tem tanto risco, que quando você abrir uma empresa, o ideal seria abrir duas. Um CNPJ para você operar e outro CNPJ para você se blindar. Porque realmente as coisas aqui são muito complexas. Toda hora a legislação alterando, e quando a legislação não altera e vem o judiciário e altera a decisão do executivo, que alterou a decisão do legislativo, enfim. Então, a gente está numa situação muito complexa no Brasil. Então, deixar o seu patrimônio suscetível a todas essas intempéries que a gente tem de forma institucional do país, e ainda mais com os riscos da própria empresa, são muito grandes, né? Risco, como eu falei, de uma execução fiscal, porque a carga tributária é muito alta. É risco, às vezes, você precisa buscar um incentivo junto a uma instituição financeira, um fluxo de caixa, e você dá um ativo, pessoa física, para proteger. Esse ativo pode ser corrompido. É uma fragilidade no processo trabalhista, que embora a gente, por mais que a empresa ela é toda certinha, paga tudo direitinho, às vezes, infelizmente, atualmente, de novo, no processo trabalhista não existe mais a sucumbência. Então, qualquer pessoa entra no processo trabalhista e se perder ou não perder, não paga nada. Então, não tem nenhum risco. Então, o risco trabalhista é muito grande também. Então, veja como tem vários riscos na atividade empresarial, independente se é franquia ou não. Então, proteger o que você tem de uma forma consistente e antes de ter esses problemas é a melhor situação possível que você pode enfrentar. No começo você falou de trust, a Carol está perguntando aqui. Você pode explicar mais? Posso. O trust é uma figura muito legal que veio agora na legislação brasileira pela primeira oportunidade com relação nessa lei da taxação das offshores. E o que acontece com os trusts? Os trusts é uma figura que no Brasil não existe, né? Só existe você fazer um trust fora do país. E o trust é muito utilizado para aquelas famílias que, por exemplo, têm filhos que são incapazes, né? Alguns filhos com problemas de autismo, de Down, enfim, uma série de doenças que impossibilitam esses herdeiros de, no futuro, gerir o próprio patrimônio que eles vão receber. Então, o que que se faz? Um trust geralmente você vai num banco, num grande banco, numa grande instituição financeira, fora do país, porque no Brasil não existe,
e você vai lá e abre sim algumas instituições, aí depende do lugar, né? Porque tem trusts no mundo inteiro, mas, por exemplo, você vai num trust nos Estados Unidos, você vai num banco, você vai para uma empresa nos Estados Unidos, essa empresa que o trust vai administrar, e essa empresa provavelmente tenha uma outra empresa no Brasil, que é essa empresa patrimonial. E nesse trust você vai colocar todos os seus ativos. E aí tem o trust revogável, o trust irrevogável, que é quando você pega todo o seu patrimônio e coloca dentro dessa empresa, e esse trust vai administrar esse patrimônio e você não tem mais gestão, no caso do trust irrevogável, tem uma série também de vantagens do ponto de vista mais tributário, e tem o trust revogável, que depois você pode reverter, mas ele também tem uma série de outras implicações é, piores do ponto de vista também de tributação. Mas, enfim, o trust ele vai praticamente administrar a vida dessas pessoas na sua falta. Então, é como se fosse um administrador, uma pessoa que está lá de forma institucional, e você vai colocar algumas regras. Então, quando esse meu filho atingir a maioridade, ele vai ter direito a receber X reais por mês. Quando o meu filho, se ele entrar na faculdade X, ele vai ganhar um carro. Tem até filmes, né? Tem até alguns filmes interessantes sobre isso que as pessoas falam, eu sou um trustee, né? Que eu sou um titular de um trust, ou seja, a pessoa não tem nada ainda, ela tem a possibilidade de depois receber alguns valores. Então, isso é muito utilizado no exterior. Antigamente tinha um custo mais oneroso, hoje é super acessível, dependendo do tamanho do patrimônio, dependendo das complexidades que você quer colocar de regras nesse trust, mas ele é interessante. A questão também é que veio no Brasil essa questão que os deputados falaram do trust, lá não sei o que lá, mas é por conta da tributação, né? Que na taxação agora das offshores, que até então, tudo que você tinha de ativo no exterior, você até então não pagava imposto sobre ganho de capital. Agora, com essa nova lei, você acaba pagando imposto sobre ganho de capital, sobre variação cambial, sobre um monte de coisa. A variação pagava antes, mas agora de forma mais efetiva. E o trust também começou a ser falado por ser também tributado no Brasil. Mas para constituir um trust, precisa realmente fazer numa instituição internacional. A gente pode ajudar com isso também, que a gente já tem alguns relacionamentos fora do país, tanto para fazer abertura de empresas fora do país, abertura de empresas offshore nas outras jurisdições, se usa muito BVI, né? Bahamas, os próprios Estados Unidos, Delaware, algumas localidades da Europa também, e os trusts também estão incluídos nesse sentido. Tá bom, Carol? Expliquei? Deu para entender um pouquinho? Tá digitando aqui. Perfeito. Então tá ótimo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se alguém quiser também abrir o vídeo para perguntar, estou aqui à disposição para a gente falar sobre isso. O que fica com a reforma, tudo isso vai ficar muito mais oneroso. Então, se puder dar uma dica, um conselho, é que se faça uma consulta com o seu tributarista de confiança, para você pelo menos fazer um estudo sobre isso. Como é que vai ficar depois? Vale a pena fazer mesmo agora para mim? Qual é o meu patrimônio? Eu preciso de uma holding? Eu preciso fazer tudo isso? Tem alguma outra forma que pode ser feita? Enfim, eu quero realmente começar a planejar a minha sucessão. Eu estou com muito problema na minha empresa, eu preciso fazer uma blindagem, nem que tiver risco, mas eu preciso fazer uma blindagem. Ou do ponto de vista tributário, eu não quero ter um inventário. Quantas e quantas famílias tiveram aí um dissabor muito grande, às vezes passaram até dificuldades financeiras realmente por conta de um inventário. Tem muita gente, inclusive, pessoal, que faz seguro de vida para custear o valor de inventário. Então a pessoa falece, está tudo travado de imóveis, e você sabe que a família não vai ter um ativo, dinheiro mesmo para custear tudo isso, porque está tudo imobilizado. Então a pessoa faz um seguro de vida para ter dinheiro para poder fazer o inventário. Então é sério isso, sabe? Quando você poderia evitar tudo isso, né? Mas é uma maneira também. Então os instrumentos de seguro de vida são muito utilizados nessa questão também. Mas o ideal é isso, que você procure o seu tributarista de confiança para fazer um estudo e você fique tranquilo dessa situação perante a tua própria vida, a tua própria família, né? A Carol está digitando também. Vamos lá, Carolina Manfrim, mais uma perguntinha dela. Vamos esperar aqui.
Doutora, muito obrigada por todas as explicações. Foi muito importante entender melhor os benefícios de uma holding. Ah, perfeito, minha linda. Eu acho que esse assunto traz muita desinformação nas redes sociais. Tem muitas pessoas vendendo isso à torta e à direita, e nem sempre são pessoas que já têm uma certa credibilidade, têm experiência nisso. A gente realmente já faz isso há muitos anos, com muito sucesso, graças a Deus, e tem ajudado muitas famílias e muitos empresários a ficarem um pouquinho mais tranquilos. Então, da nossa parte, a gente tem tanto toda a minha equipe, eu, a Carol, a gente sempre discute muito sobre tudo isso. A Flávia também está aqui na parte da parte tributária também. A gente sempre a gente tem vários processos agora em andamento com relação a isso. E assim, não existe receita de bolo de verdade, gente. Cada história, cada contexto é uma situação. Então precisa ser analisado caso a caso para a gente conseguir entender qual é a melhor solução para todo mundo. E é isso, agora chegou o filho com o gato e tá tudo certo. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais dúvidas, eu vou encerrar aqui a nossa breve exposição. Estamos à disposição, mas pensem realmente que isso é muito importante de ser feito. E agora, antes da reforma tributária, mais ainda com esse acréscimo de tributário que vai ter depois, tá bom? Acho que é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta aqui, eu vou encerrar. Tem mais uma perguntinha aqui, acho que a Carolina, obrigada, boa noite. Também muito obrigada, doutora. Ok, Alexandre, muito obrigada. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigada pela paciência e atenção. A gente fica à disposição para ajudá-los, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.